Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta edição do Opinião Cidade ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto. Nosso programa é transmitido pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto. E para todo o Brasil e todo o mundo, por que não, através da internet, através do site www.tvriopreto.tv www.tvriopreto.tv. No programa de hoje nós vamos conversar, nessa primeira parte do programa, sobre Rio Preto Automóvel Clube. Rio Preto Automóvel Clube, o Automóvel Clube tão conhecido, uma das instituições sociais mais referenciadas de São José do Rio Preto, tem uma grande história prestada à convivência das pessoas em Rio Preto, isso já há muitos anos, é um clube, posso estar enganado em relação à data de fundação, mas é quase centenário, né, presidente? 95 anos. 95 anos, tá? Próximo do centenário, olha que coisa importante. E o o presidente do Rio Preto Automóvel Clube, reeleito agora para um novo mandato de mais 2 anos, é o Ronaldo de Alcântara, presidente do Rio Preto Automóvel Clube. Ronaldo, muito obrigado pela sua presença em nosso programa, parabéns pela eleição, eu sei que foi uma eleição que houve inclusive disputa, houve uma disputa entre duas chapas, os associados do Automóvel Clube reconduziram o Ronaldo e a sua diretoria a um novo mandato, um mandato de 2 anos. Tem algum grande desafio, tem algum grande projeto para esse próximo biênio, Ronaldo? Obrigado pela presença em nosso programa. Inicialmente eu agradeço, Rei, agradeço aos seus telespectadores. É um prazer estar aqui com você, ainda mais falar do Rio Preto Automóvel Clube, que é uma grande paixão que eu tenho. Tá? Acredito também, não só minha, mas de muitos dos rio-pretenses. Realmente, como você falou, são muitos os desafios aí para esse próximo biênio. São muitos os planos, os planejamentos. Nós tivemos algumas mudanças na diretoria, isso automaticamente também, mudança de pessoas implica em mudanças de conduta, em mudanças de planejamento para esse biênio. Tá? Mas o nosso principal desafio é reestruturar financeiramente o Rio Preto Automóvel Clube. Já tivemos um início, já na primeira gestão, tá? Então fizemos todo o trabalho de reestruturação organizacional que foi feito. Racionalizamos o número de colaboradores, isso daí foi feito, reduzimos as nossas despesas e a partir de agora a gente tem que pegar e reconduzi-lo para que ele seja autossuficiente, alcançar superávites. Esse é o nosso grande desafio. Então para isso daí a gente tem alguns planejamentos que vão ser elaborados, estão sendo elaborados, tá? E é questão de tempo. Eu prevejo que nos próximos meses aí a gente deve alcançar aí essas soluções aí que nós estamos negociando. É um trabalho de fôlego mesmo, né, Ronaldo? Que nada cai do céu, sobretudo na administração de uma crise financeira, sobretudo num país como o Brasil, né, onde a gente tem desafios diários, né, permanentes. Então eu imagino que numa instituição como o Rio Preto Automóvel Clube, isso também ocorra. Mas também é verdade que o patrimônio do clube é muitas vezes superior aos reveses financeiros que estejam ocorrendo agora. Estou certo em relação a isso? Não, né? Com certeza, muito. Veja bem, nós hoje, fala-se em dívidas, nós não temos dívidas, nós temos financiamentos que foram contratados como instituições bancárias, as quais estão religiosamente em dia. Estão sendo honradas. Exato. Todas as nossas obrigações estão rigorosamente em dia, seja com o Estado, seja com os nossos fornecedores, estão em dia. Tanto é que nós temos projetos incentivados da lei do esporte estadual dentro do Rio Preto Automóvel Clube. Então, quer dizer, está tudo tranquilo. Tá? Nós temos sim financiamentos, os quais nós temos interesses hoje em pegar e liquidá-los. Por quê? A liquidação antecipada desses financiamentos geraria para nós uma sobra de caixa que permitiria o reinvestimento desses valores hoje gastos para pagamentos desses financiamentos em benefício do clube. Tá? Então nós poderíamos pegar e estar oferecendo ao nosso associado melhores formas de entretenimento, poderíamos remodelar ou revitalizar algumas áreas do clube que hoje necessitam. Tá? Então esse é o nosso principal desafio. Você vê... Em termos gerais, nós temos financiamento hoje da ordem de R$2.500.000, tá? O que eu considero insignificante. Somente o valor do clube de campo hoje, que nós temos, pelo amor de Deus, vale 30 vezes o que nós temos. Nossa sede social aqui, em plena Avenida Andaló,
Nossa, essa acho que não tem preço. É um valor muito grande. Quer dizer, se você for comparar a nosso endividamento real comparativamente ao patrimônio que nós temos, é muito pequeno. Está uma situação ainda muito saudável. Exatamente. É fato que não podemos pegar, viver exatamente esse patrimônio, não. É a geração de renda, a nossa geração de receita, seja ela através do funcionamento de bares, restaurante, seja através da mensalidade, a taxa de custeio que cada associado paga, tem que ser suficiente exatamente para fazer frente às despesas existentes no clube. Ronaldo, eu tenho a impressão, se não for verdade, você me corrija nisso, que, de um modo geral, o perfil de frequência nos clubes do Brasil, de um modo geral, sofreu uma mudança nesses últimos anos. Eu tenho a impressão que muitos associados deixaram de ser associados, o número de associados deve ter diminuído. Isso não é privativo do Automóvel Clube, não. Isso me parece que aconteceu em todo o país, em diferentes esferas de renda, etc. É verdade isso? Quer dizer, existe uma preocupação com essa perda de associados? E quais são as saídas para bloquear isso? Qual é a inventividade necessária para recuperar essas pessoas? Olha, eu tenho isso daí como uma premissa verdadeira. Isso é incontestável. Tá? Seja no São José do Rio Preto, São Paulo, Rio, qualquer lugar do Brasil, isso efetivamente ocorreu. Tá? Por conta de quê? Vieram, nós habitantes, cidadãos brasileiros, que tivemos nos condomínios, tá, a nossa principal fonte de moradia, e automaticamente também nos revestimos ali de segurança. Sem dúvida. Então, o nosso habitat, os grandes condomínios, passaram a oferecer para nós tudo o que você encontrava. Já está cercado. Exatamente. Todo o habitat já está cercado por um pequeno clube de lazer, serviços, exatamente. Então, hoje, os grandes condomínios, ou médios condomínios, a primeira coisa que ele faz, o que é? Oferecer uma estrutura de clube e lazer para as pessoas que ali vão habitar. Isso ali inclui parque aquático, uma pequena piscina adulta e infantil, salão de festa, playground, quer dizer, tudo isso. Todas as estruturas comuns que você teria dentro de um clube, você também passa a ter, são oferecidas aos condomínios. Então, qualquer condomínio hoje que abre, o principal ponto de exploração dele, o principal argumento de venda desses condomínios, o que é? Exatamente o parque aquático que ele tem, é o clube que ele tem, que está situado internamente, são os serviços que ele pode oferecer às pessoas que ali vão morar, e todos os serviços em torno dele, tá? Seja proximidade com shopping, alguma coisa assim, uma área comercial, tudo isso daí são argumentos de venda para ele efetuar, para ele se situar naquela cidade. E hoje o que acontece? Isso daí realmente provocou uma fuga dos clubes. Porque se você tem uma estrutura semelhante no teu condomínio onde você mora, para que você vai ter um condomínio, um clube. Só que o clube, ele te oferece ainda uma condição que dificilmente um condomínio poderá te oferecer. Porque o condomínio, o clube, ele vai te oferecer a possibilidade de ter contato social com pessoas de diferentes formações, de diferentes atividades. É o que você não encontra, muitas vezes no teu condomínio. Uma convivência, até de interesses profissionais, o network, né? Isso acontece a network. Tá? Então hoje, principalmente você ser sentado ali na mesa do Rio Preto Automóvel Clube, ou frequentando a sauna, frequentando a área de lazer, você está em contato com empresários, médicos, advogados. Claro que também você vai ter isso daí no condomínio, mas é diferente. Lá as pessoas vão exatamente para se integrar, para fazer essa network. É a vida em sociedade. É a vida em sociedade, e é isso daí que nós estamos tentando fomentar ainda mais, aumentar. Pois seja ele através de eventos sociais, seja oferecendo, vamos supor, melhores condições para a prática de esporte, melhorando a nossa capacidade nas escolas de esporte, tornando-as mais atraentes ao associado. Porque o associado, quando ele entra numa escola de esporte, ele quer competir, ele quer participar da atividade esportiva. Então, são formas que você tem que angariar para pegar e vai tornar mais atraente o clube. Que nem uma das coisas que nós temos no nosso planejamento é revitalizar o nosso parque aquático. Hoje,
você tem que modernizar de várias formas, seja implantando novos equipamentos, toboágua, jacuzzis, você tem que pegar e estabelecer. Tem que investir nisso. Tem que investir. Né? Como você tem que investir na sauna, você tem que investir nos bares e restaurantes. Nosso bar e restaurante hoje, eu falo para você sem medo de errar, é um dos mais frequentados de Rio Preto. Sem dúvida. Para você ter ideia, no domingo, sábado, nós chegamos a ter passagem de 2.000 a 3.000 pessoas dentro de bares e restaurantes do Automóvel Clube. Tá? Porque é um funcionamento que se inicia na sexta-feira à noite, tá? Com música ao vivo, no sábado, ao horário de almoço, no sábado à noite com música ao vivo e domingo o almoço que reúne as famílias que vão se confraternizar, vão encontrar amigos no restaurante. Ali as pessoas se confraternizam, batem papo, tomam um chopinho, tomam um uísque, é isso aí. Exatamente. Os restaurantes, os bares do clube hoje, o Automóvel Clube tem a sede social no centro da cidade, ali perto na Avenida Alberto Andaló, exatamente, e a sede campestre, no Clube de Campo, que também é uma sede boa e muito bonita, daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre ela também. Mas esses dois ambientes do clube, a frequência mais expressiva é a dos bares e restaurantes. É para isso é que leva mais gente para o clube, é isso, Ronaldo? Nós temos uma boa frequência em bares e restaurantes, assim como também temos uma alta frequência na nossa academia. Muitas pessoas frequentam a nossa academia, como também tem aquelas pessoas que frequentam muito a natação, mas principalmente bares e restaurantes, porque na realidade as pessoas praticam o esporte e acabam saindo, vamos supor, para tomar um suco, tomar um refrigerante, um chopinho, como você disse, pegar e se confraternizar com o seu grupo de esporte, seu grupo de amigos que estão ali presentes. Então é muito comum, vamos supor, você ver grupo de mulheres que deixaram a academia, fizeram a sua ginástica, descerem até o bar, restaurante, sentarem, se formando grupos, de 8, 10, 20 pessoas, sentarem ali, tomarem um vinho, tomar um chopp, tomar um lanche e depois irem para sua casa. Isso é comum, isso é dia a dia de muitos dos nossos associados. Eles pegam, realizam a sua prática esportiva ou realizam o seu treino na academia e descem para os bares e restaurantes, fazem sua confraternização, revêem alguns amigos, batem um papo e depois vão embora. Sem dúvida, essa é do Automóvel Clube especialmente, é uma das atividades muito fortes. As pessoas comparecem para isso. Mas você tem muitas outras preocupações em favor do interesse do associado. Por exemplo, a prática de esportes, a vida social, né, os bailes, etc., os eventos que podem acontecer ali ou não acontecem, etc. Mas eu gostaria de me ater rapidinho, Ronaldo, na questão do teu esforço, que você se referiu agora há pouco, a expectativa de saneamento financeiro do clube. Uma das fórmulas encontradas, ou pelo menos aventadas, divulgadas recentemente, foi a questão de alienação de uma parte da área do clube de campo. Isso parece que já foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, é uma aprovação um pouco complicada, porque sempre o Conselho tem uma postura rigorosa em relação a isso. Isso é bom que seja assim, não é isso? Mas claro, hoje, a área está disponível para venda, o clube está vendendo, já tem negociação. Como é que é isso? Bom, o ano passado... E qual é a área exatamente? Qual é o tamanho da área? Foi em outubro do ano passado, outubro, novembro, não me lembro direito, nós fizemos a assembleia, foi feita uma assembleia entre os associados, reunimos todos os associados ali na nossa sede, e divulgamos o nosso interesse em realizar essa venda. Passamos por aprovação dessa assembleia, foi aprovada. Uma assembleia geral de sócios, geral apenas do Conselho. Exatamente. Né? Ela inicialmente é aprovada pelo Conselho e depois convocada a assembleia. De patrimônio, tem que ser assembleia geral. Isso, exatamente. Fizemos a assembleia geral e foi aprovada. Essa área está disponibilizada para venda. Aí depois tivemos um problema burocrático envolvendo documentação por conta de uma rua lateral que nós fazíamos divisa, mas que não estava muito bem localizadas os documentos e tal. Foi totalmente regularizada, a área está totalmente legal, perfeita, do ponto de vista legal, documental, não há problema nenhum. Essa área ela tem 174 metros de frente para a rodovia Washington Luiz, fica ao lado ali da represa
com a nossa represa, a represa do Rio Preto Automóvel Clube, e faz a outra divisa com aquela rua lateral, que eu não me lembro o nome dela, onde está situada a Vaz e Flora. Ah, tá. Tá? Então é uma área grande. Área privilegiadíssima. Privilegiadíssima. Alta valorização imobiliária. Isso, exatamente. Tá? Permite acesso por ambas as pistas, tanto quem vem de São Paulo para Rio Preto, como quem vai de Rio Preto para São Paulo. Tá? São 20.020 metros, é uma área muito boa. Tá? A localização, como nós estamos, muito boa, excelente. Tá? E ela está disponível para venda. O que aconteceu? Inclusive, anunciei isso daí, que estaria suspendendo temporariamente essa venda, porque não encontramos até o momento nenhuma proposta que nós julgássemos adequada. Tá, porque certamente por um momento brasileiro, exato, conjuntural. O momento é conjuntural. Você vê aí tradicionais empresas de Rio Preto que entram em recuperação judicial, como foi notícia amplamente divulgado ontem. Você vê aí o caso da Petrobras, que é a maior empresa nacional, a situação que está passando. Você vê o caso das usinas, onde eu também atuei e atuo. O meu principal foco de atuação são usinas de açúcar e álcool, que estão atravessando um momento bastante difícil. Tá? Então, você somando tudo isso daí, você verifica que realmente o momento não está muito propício. Porém, as oportunidades surgem na crise. Eu te falo o seguinte, a área está lá, o empresário, o empreendedor, o investidor, que estiver disposto a pagar efetivamente o que ela vale, ele vai ter um lucro muito bom, ele vai ter na mão um ativo muito bom, com uma liquidez muito grande, tá, pela localização dela. E nós vamos vendê-la, sim, provavelmente, mas no momento apropriado, no momento que nós realmente encontramos o valor que nós achemos que é adequado. Tá? Não pode ter, nessa hora não pode ter pressa. Não pode ter pressa, porque principalmente nós estamos lidando, não é com patrimônio de uma pessoa, é patrimônio de 2.000 associados que estão ali, e eles esperam uma postura também da mesma forma de seriedade, responsabilidade e comprometimento da diretoria. Sem grandes prejuízos, né, Ronaldo, para a operação do próprio clube de campo. Né? Sobra uma área, a grande área boa, utilizada hoje principalmente, continua existindo, continua à disposição do associado. Continua. Toda a nossa infraestrutura, todo o atrativo que nós podemos pegar e fornecer para o associado, está situado numa outra faixa do clube de campo. Exato. Então a venda daquela pequena área não vai mudar em nada o cotidiano, a utilização para o associado, porque ali realmente não tem nada nesse momento, não existe planos de se fazer ou estabelecer nenhuma obra ali, de constituir alguma atração, não temos. Tá? Planos que nós temos, de conceber aí futuramente um projeto, seria do outro lado da represa de um salão de festas. Entendi. Mas naquele ponto especificamente onde está disponível essa área para venda, nós não temos no momento nenhuma previsão para construir nada, e não existe nada ali que atrapalharia ao associado. Tá, e a entrada desse recurso, né, favoreceria muito esse saneamento ao qual você se referiu no começo, quer dizer, se livrar dos financiamentos bancários, etc., e vida nova daí para frente. Exatamente. A ideia é que o desembolso que nós temos para pagar mensalmente esses financiamentos, nós quitando todos esses financiamentos e tendo essa disponibilidade de valores, de numerário, que nós efetuamos esse pagamento, o que acontece? Eles vão ingressar no nosso caixa, e esse ingresso, esse dinheiro, essa soma que nós deixamos de gastar, seja utilizado para revitalizar, fazer outros melhoramentos, e façamos outros investimentos onde o associado está pedindo. Tá? Fornecer novas atrações, novos entretenimentos, novas atrações para o associado. Pois é, isso que eu ia te perguntar agora. Quer dizer,
o associado reclama muito, não do Automóvel Clube, não, associado de uma maneira geral de todos os locais, né? Reclama muito uma presença mais efetiva de shows, etc. É isso mesmo também no Automóvel Clube? Você tem algum pensamento para esses próximos 2 anos, para isso também? A questão do carnaval é outra coisa. O carnaval mudou muito em relação a isso. O carnaval mudou muito, muitíssimo. Eu não sei mais se as pessoas querem carnaval ou não querem mais, eu tenho dúvidas em relação a isso. Essa é uma incógnita. Concordo com você. Realmente, eu não, como você citou, eu não sei hoje se o carnaval, como ele era anteriormente, ele agrada ao associado, ou agrada as pessoas, não só ao associado, mas as pessoas de um modo geral. Tá, o que nós vemos? Mudou-se bastante a postura das pessoas em relação ao carnaval, as pessoas veem mais os dias de momo para pegar e ir aos ranchos, viajar, fazer uma viagem de lazer, tá, acabam abandonando a cidade, seus clubes, seus afazeres normais. Então acho que tem que repensar, nós estamos repensando já sobre o carnaval que nós teremos em 2016, principalmente seu formato. Acho que vai ter que ser algo mais festeiro, mais participativo, que chame mais gente e que não tenha aquele formato de baile. Tá, vai ter que ser algo diferente, a gente está avaliando. Tá, shows eu acho que sempre empolga. Querendo ou não, o associado, a comunidade, de uma maneira geral. O clube teve uma participação muitos anos muito forte na questão das festas juninas, por exemplo. Também. Sempre foi, né? Sempre. E no carnaval, nós fizemos uma viagem ao tempo, pegando alguns shows que ocorreram. Nossa decoração foi baseada em eventos que ocorreram dentro do clube nos últimos 50 anos. Puxa vida. Tá, então nós vimos ali a passagem de grandes cantores. Grandes artistas, até internacionais, né? Muita gente. Exatamente, né? Que passaram pelos palcos do Rio Preto Automóvel Clube. Entre elas, Elis Regina, Chitãozinho e Chororó. Tivemos o privilégio de tocarem, de cantarem em festas juninas dentro do clube. Pois é. Então, hoje é impraticável. Hoje é impraticável, mas ocorreu. Sem dúvida. Elis Regina, Roberto Carlos, o que você imagina, Maísa. Então, quer dizer, esses grandes nomes da música popular brasileira passaram pelo Automóvel Clube. Hoje, o que acontece? Nós vivemos uma situação que o nosso clube, o nosso Salão Nobre, para ele comportar um show dessa magnitude, ficou complicado. Porque nós temos uma capacidade no salão de 2.200 pessoas. Tá? Então, para você colocar um show, vamos supor, grande, lá dentro, economicamente ele não se torna viável. Tá? Então o que acontece? Você tem que aumentar muito o preço. Quando você aumenta muito o preço, automaticamente você espanta as pessoas. O Ronaldo, o clube, o Automóvel Clube, sempre foi uma referência também em relação à locação do seu espaço lá dentro para eventos até pessoais, por exemplo, casamento, formatura. Isso foi muito comum, muitas pessoas, muitas famílias de São José do Rio Preto recorreram a esse serviço. Isso ainda existe, ainda pode ser feito, ainda tem interesse em relação a isso? Existe, temos uma agenda muito grande, tanto de casamentos, principalmente casamentos. O nosso salão é muito lembrado para a realização de casamentos. Nossa agenda, praticamente final de ano, está bastante cheia, tá, com previsões de casamento. Temos os eventos sociais também que ocorrem lá. Casamentos, qual que é o grande chamariz, o que torna interessante? Nós estamos no centro, fácil acesso para qualquer pessoa, mesmo que vem de fora, acha fácil. Exatamente, tá, a localização é excelente. Temos o serviço de valet ali, na porta do Rio Preto Automóvel Clube, tá, estacionamento que torna bastante fácil, tá, a acomodação dessas pessoas. O nosso salão, o formato dele também é muito propício, torna fácil a decoração. E então, é muito bonito, sempre foi muito elegante. Ele é muito bonito, elegante, exatamente. E fora a história que ele tem, a tradição, como você citou inicialmente, tem tudo isso. Ronaldo, e em relação à área da sede social no centro, existem algumas perspectivas de realização de obras? Eu acho que não, né? Já não tem mais áreas para
para fazer grandes coisas ali. Você estava dizendo agora que sim, vai fazer alguma coisa de melhorar o parque aquático, a própria academia lá em cima, eu imagino que sempre demande investimentos, porque ela sempre tem que estar acompanhando, né? Como é que é isso? Dá para fazer alguma coisa ainda no centro da cidade ou já é difícil? Dá. Ainda temos muitas coisas para serem feitas. Na realidade, a manutenção ela é contínua, ela não acaba. Nós temos hoje, dentro do clube, o bar aperitivo, que vamos ter que passar, aí a curto prazo, médio prazo, vai ter que ser feita uma pequena reforma no interior dele. Ele é explorado pelo próprio clube, né? Não tem terceirização. Não tem terceirização. É o próprio clube. Todo o serviço de bar e restaurante da sede é próprio. Então é isso daí que é um diferencial do Rio Preto Automóvel Clube. É um diferencial de qualidade e fonte de receita. Exatamente, né? Exatamente. Tá? Tá certo. E o restaurante panorâmico, ele está desativado? Não, ele funciona de sexta a sábado. É um espaço muito agradável, principalmente para aqueles jantares que se façam assim, com maior dose de romantismo. É um espaço muito bonito, tá? Para você pegar aí com sua esposa, sua família, sua namorada. Um espaço muito bom. Tem o Luiz Carlos Ribeiro que toca ali na sexta, no sábado, então ele é acompanhado de um piano, um excelente local. Tá? Tem um cardápio totalmente próprio, uma carta de vinhos também para acompanhar. Eu qualifico ele como um dos melhores locais em Rio Preto. Claro que a frequência está associada ao fato da pessoa ser associado, né? Tem que ser associado do clube. Associado eventualmente convidados. Isso, eventualmente convidados. Bom, você estava falando de música agora, o Automóvel Clube já há muitos anos sempre teve uma orquestra, um conjunto próprio, pessoas contratadas do clube permanentemente trabalhando, não é isso? Isso ainda existe? Essa é um dos grandes diferenciais ainda hoje? Não, isso mudou. Como você citou, o Rio Preto Automóvel Clube, no passado chegou a ter uma orquestra própria, uma banda. Isso acabou lá no... Já não tá, porque se tornou inviável. Hoje nós temos, uma agenda musical bastante grande. Tá? Temos algumas pessoas, algumas bandas que tocam constantemente dentro do clube. Entre eles nós temos o Bozói e Amigos, que se apresentam toda sexta-feira, praticamente toda sexta-feira dentro do clube. Todo mundo gosta disso. Exatamente. O Bozói é prata da casa. Hoje é uma pessoa altamente conceituada em Rio Preto, junto à música popular, samba, fez aberturas aí para vários conjuntos que estiveram aqui em Rio Preto realizando show. E o doutor Eli Buchari da vida do saxofone, fica bom. O Eli também, que é uma pessoa fantástica. Então temos a presença deles. Temos também, no sábado, vários conjuntos que tocam exatamente para boate e casais, tá? Que é um público um pouco mais maduro, que tem o seu espaço todo sábado à noite. Então eles vão lá para dançar, ouvir uma boa música. Então temos... É o espaço do cochicho, isso. Que é histórico já também. Né? Mas ele é realizado ali na Boate Azul, no Salão Azul. Isso. E no Panorâmico nós temos o Luiz Carlos Ribeiro, que toca o piano para as pessoas que se dirigem ao Panorâmico para pegar jantarem na sexta e sábado. Você citou agora há pouco a questão do parque aquático ali na sede, chamando a atenção para a necessidade de algumas modernizações, etc. Mas esperamos todos que não se modernize nunca aquela área dos vestiários ali, que aquilo era uma coisa que, se não foi tombado já pelo patrimônio municipal, devia sê-lo, né? Não, ele foi tombado. Já foi Aqueles tombado. arcos foram tombados. Muito bonito aqui. E aquilo é bonito, realmente. Eles foram tombados. Ali a gente só faz a manutenção, né? Mas ali é uma área muito bonita, tá? Na administração Eládio foi reformada aquela piscina, a piscina semiolímpica. Tá? Então ela está muito bonita. Inclusive você pode ver aí pelas redes sociais, existem algumas fotos de associados que foram tiradas dali, muito bonita. Tá? E outro local também muito bonito que você citou, o Parque Aquático, é a nossa piscina no Clube de Campo. Que eu posso estar enganado, mas é a única piscina olímpica de Rio Preto. Aquela piscina do Clube de Campo tem 50 metros.
piscina olímpica mesmo. Então, nós já tivemos no início desse ano competições realizadas lá, competições oficiais, e muitas das competições oficiais de natação realizadas em Rio Preto vão para lá exatamente por causa da característica da piscina. Tá bom. Ronaldo, eu queria agradecer muito a sua presença em nosso programa. É sempre bacana conversar com pessoas como você que está trazendo ideias para serem colocadas em prática rapidamente, né? Em benefício do clube. Eu tenho a impressão que o associado do Automóvel Clube hoje é uma pessoa que tem muito orgulho do clube, gosta de frequentar o clube. Isso é muito importante, isso é fundamental, né? Então, parabéns a você, sucesso nessa empreitada de recuperação dos ativos financeiros, enfim, da situação financeira do clube. E que da próxima vez que você voltar aqui, daqui a alguns meses, possa ser assim, que você já, está tudo resolvido, está tudo certo, e está mesmo. Porque na verdade é o seguinte, não tem grandes problemas imediatos, ameaças imediatas, né? O problema existe, a situação existe, mas o clube está enfrentando, e essa é a história, né? Exatamente como você falou, Rei. Os problemas existem, eu acho que todo mundo passa por situações difíceis, empresas passam, nós, pessoas físicas, também passamos, assim como uma associação também passa. Como você citou, nós temos um plano de equalização já para isso daí. O nosso plano ele não visa, sanear uma situação que seja inadministrável. Sem dúvida. Não, muito pelo contrário. Nós queremos pegar e mudar esse ambiente que nós vivemos hoje para que nós tenhamos mais tranquilidade para administrar o patrimônio, administrar o que o clube, a estrutura de lazer que o clube pode oferecer. Então isso daí eu acho que é a nossa principal meta. E eu espero, como você falou, em breve, daqui a alguns meses, poder estar aqui novamente a teu convite, agradeço o convite, como você fez, para exatamente estar noticiando, como você falou, que nós iniciamos um novo plano, aquilo que nós havíamos proposto inicialmente foi concluído, e quem sabe aí vem muita coisa boa aí, que eu espero aqui, através do seu programa, fazer a divulgação, Legal. que eu espero que seja interessante, inclusive, para Rio Preto. Isso, exatamente. Manda os seus diretores, inclusive, para estar aqui, para dividir essas notícias boas e informar o nosso público sobre isso. Okay. Ronaldo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, muito obrigado. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Conversamos aqui com o Ronaldo de Alcântara, presidente do Rio Preto Automóvel Clube. Agora nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o segundo tempo do nosso programa. Até já. O cartão azul que você põe no carro dá direito de utilizar a vaga por até 2 horas. Depois disso, é preciso dar lugar a outra pessoa. Isto é cidadania. EMURB, Rio Preto. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Com um torpedo, você perde a visão da pista pelo mesmo tempo. Mas você acha normal. Não tecle nem fale ao celular enquanto dirige. Evite acidentes. Óticas Rio Preto, veste o seu verão. Braseiro Restaurante, almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas, com um cardápio diferente todos os dias.
Braseiro Restaurante. Um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Nós fazemos a TV Rio Preto. Óticas Rio Preto, veste o seu verão. Braseiro Restaurante. Almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas. Com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante. Um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. De volta com a Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, agora conversando com o Abner Henrique Alves, gerente da Vigilância Ambiental de São José do Rio Preto. E é claro que vigilância ambiental, nessa época, é para a gente conversar sobre dengue. São José do Rio Preto tem casos de dengue registrados, etc. Existe uma suspeita de óbito, de uma morte que está sendo investigada ainda. Daqui a pouco o Abner vai nos falar sobre isso. Mas tem uma pequena informação que o Abner nos trouxe agora, que é importantíssimo a gente esclarecer. Há uma informação circulando pelas redes sociais de que alguns uniformes dos agentes da vigilância ambiental foram roubados e que por isso essas pessoas poderiam utilizá-los indevidamente. E algumas pessoas em São José do Rio Preto estariam resistindo à ideia de receber os vigilantes, os agentes da vigilância. O Abner está nos esclarecendo que isso não é verdadeiro, não houve nenhum roubo nesse sentido, quer dizer, não há esse risco. Pelo menos esse risco não há, né, Abner? É isso. Muito obrigado mesmo pela sua presença em nosso programa. É mais uma vez um prazer estar aqui contigo no programa, poder esclarecer e trazer informações atualizadas para o pessoal. E exatamente essa informação de que houve um roubo de uniformes, bolsas, etc., de uso dos agentes de saúde. Isso é boato, tá? Isso não aconteceu, né? E então, muitas vezes o morador ele pode ficar com dúvidas com relação à identificação do agente de saúde. Se isso acontecer, né, ele tem à sua disposição a ouvidoria da Secretaria de Saúde, na qual ele pode ligar imediatamente, né, e checar então a identificação desse funcionário. Então, só para esclarecer, todos os agentes de saúde eles usam camiseta branca, calça azul marinho e bolsa azul marinho. Os agentes da nebulização podem também estar utilizando um jaleco azul marinho. E todas essas peças possuem o logotipo da prefeitura. Tá? Mesmo assim, no crachá tem o nome da pessoa, o número de identificação. A pessoa pode ligar para o 0800 770 5870 e então verificar o nome e a identificação daquele funcionário. Então, imediatamente a gente confirma ou não se aquele funcionário é da vigilância ambiental. Quer dizer, tendo qualquer dúvida, dá para ligar na hora, para o 0800 Exatamente, 777? isso. 0800 770 5870. É só ligar que o pessoal responde na hora. Agora Exatamente, não tem problema especialmente nenhum. agora, né? Disse muito bem, é um momento que a gente precisa muito do trabalho do agente de saúde, que as pessoas recebam o agente de saúde. E boatos como estes, né, só vêm a atrapalhar a ação. Sem dúvida. Bom,
Qual é hoje o quadro exato da epidemia? Não sei se a gente já está tratando como epidemia, Sim, que é essa questão em São José do Rio Preto, da dengue. Qual é hoje o quadro, o número de casos, etc. E daqui a pouco a gente pode falar sobre essa questão de um óbito que está sendo investigado, de uma morte que está sendo investigada e que ainda não está certo de que tenha sido causada pela dengue. Mas hoje o número de casos tem aumentado, tem diminuído, o número de detecção de larvas do mosquito nas regiões da cidade tem aumentado, tem diminuído. Fala um pouco sobre isso. Okay. Bom, infelizmente ainda a tendência de casos de dengue ela é crescente. Então temos observado ainda uma linha crescente do número de casos. Né? Estamos hoje, conforme o último boletim que saiu ontem, no dia 31 de março, com aproximadamente 1.600 casos já confirmados da doença. Né? E por conta disso, as ações que nós já vínhamos realizando desde o segundo semestre de 2014, os arrastões, as nebulizações, elas foram intensificadas ainda mais agora no início de 2015, exatamente com o objetivo de tentar aí bloquear o avanço da doença, a transmissão da doença. E, querendo ou não, nós somos obrigados a partir de análises técnicas, priorizar as ações. Então, nós levamos aí em consideração o índice de infestação larvária, que nos aponta a presença do Aedes aegypti nos diversos bairros que nós temos no município. Esse trabalho ele foi feito na primeira quinzena de janeiro, né? Então, esse índice, juntamente também com o número de casos suspeitos e casos positivos da doença, então aglomerados ou não, né? Também densidade demográfica e características do próprio bairro, como por exemplo alguma característica socioeconômica. Isso nos levou então a elencar áreas ou regiões de maior risco de transmissão da doença, e essas áreas estão sendo trabalhadas prioritariamente. Né? Já gostaria de esclarecer que, já entrando, se você me permite, claro, o próximo assunto, a questão do óbito que está em investigação. Né? O óbito está em investigação se a causa do óbito foi a dengue. Certo. Nós não estamos negando de forma alguma que a pessoa em questão ela teve a dengue, tanto é que ela consta no boletim. Tá? É um caso grave que foi apontado no boletim. Só para ver se a causa-mortes foi realmente a dengue. Exato, por quê? Né? O óbito ocorreu muito tempo depois de passado, digamos assim, a fase aguda da doença, que vai aproximadamente ali uma pessoa de 50 e poucos anos, não é isso? Isso, exatamente. Então, assim, a fase aguda da doença, que é mais ou menos ali até o 10º dia do início dos sintomas. Então, nestes casos, isso é um procedimento acompanhado e feito em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde. Então, nestes casos, está sendo feito um reexame, né, da sorologia coletada enquanto ainda esse paciente estava internado, né, para confirmação da causa da morte do mesmo, para ver se não houve nenhuma outra situação concorrente que favoreceu então o óbito. Então, o óbito, o caso é positivo de dengue, fato. Agora, a causa do óbito foi a dengue ou alguma outra situação que concorreu, posto que o óbito passou aí da fase aguda da doença. Então é isso que está em análise conjuntamente, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Estado da Saúde. Este ano nós não tivemos, com exceção desse caso, nenhum outro caso confirmado de óbito causado pela dengue na cidade. Não, até o momento não. Tá, são 1.556 casos, você estava se referindo a isso agora, no Exato. Levantamento distribuído, concluído ontem, né? Isso, é um número o alto. Saiu ontem, sim, é um número alto. É um número alto. Já estamos numa situação de epidemia, né? O nosso limite aí são 430 casos, levando em consideração o porte da cidade. Então, um critério estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde também. A gente chega a ficar assustado, Abner, pela situação de Catanduva, uma cidade menor que Rio Preto, uma cidade que deve ter em torno de 100, 150 mil habitantes, e já tem muito mais casos de dengue e muitos mais óbitos, né? Tem algum motivo especial pelo qual a cidade de Catanduva tenha tido tantos óbitos? Tem alguma investigação possível de detectar isso? Por que aconteceu tanta morte em Catanduva pela dengue? Bom, na verdade, o que posso lhe dizer, né, é baseado no que o município de Rio Preto tem executado. Então, como eu lhe disse logo no início, desde o segundo semestre do ano passado, a dengue ela tem que ser feito um trabalho de prevenção contínuo, mesmo no período não epidêmico, que normalmente é o segundo semestre, menos chuvas, etc. Então, ela tem que ser um trabalho contínuo de visitação.
Então, desde o segundo semestre, nós já vínhamos trabalhando esses bairros que nós consideramos de maior risco de transmissão da doença. Lembrando que o Breton ele é feito 3 vezes ao ano, janeiro, julho e outubro. Então, nós já sabíamos onde tinha a presença do Aedes, também pelo perfil da cidade, um histórico que nós já temos já de quase uma década de acompanhamento desse número de casos, o perfil e a característica de cada bairro da cidade. Então, a gente já tem uma ideia de quais são os bairros onde o risco é maior. E nós começamos a focar as ações de prevenção exatamente nestes bairros. O que nos permitiu, no início do ano, durante todo o mês de janeiro, né, conseguir manter índices baixos de número de casos. Nós tivemos ali no início do ano 200, 300 casos. Já esperávamos que logo após o carnaval, que é uma data crítica para a dengue, porque nós temos um deslocamento de pessoas da cidade, de regiões e pelo país, né, que favorece em muito a disseminação do vírus. Né? Então, naquela época, fevereiro, antes do carnaval, vários municípios da nossa região já estavam enfrentando uma situação grave da doença, epidemias grandes. Né? Então, isso nós já tínhamos essa noção de que logo após o período de carnaval, muitas pessoas se deslocando para essas regiões voltariam para cá contaminadas, infectadas, e aqui então poderia então haver a transmissão da doença. E foi realmente o que aconteceu. Nós lutamos inicialmente ali logo depois do carnaval com um grande número de casos importados e por termos um mosquito na nossa cidade, o Aedes aegypti, ele é endêmico, ele não vai desaparecer da área urbana. Nós já, em diversas oportunidades, já discutimos sobre isso, devido às suas diversas características de estratégia de sobrevivência. Então, a transmissão, ela se instalou na nossa cidade. Em áreas que nós consideramos prioritárias, as áreas que tinham uma densidade populacional muito grande, então a transmissão ela começou a acelerar. Então, nós focamos nessas áreas e conseguimos controlar. Tá? E estamos mantendo esse nível, estamos com um número de casos altos, 1.600 casos aproximadamente, é alto para o município, é uma situação epidêmica, porém, se compararmos a outras cidades da nossa região, ao estado, né, nós podemos dizer que nós estamos conseguindo manter, né, dentro de níveis, entre aspas, aceitáveis. Abner, em relação aos tipos de dengue, existem 4 tipos conhecidos, né? Está prevalecendo aqui em Rio Preto o tipo 1, né, a dengue 1 ainda. Isso é verdade mesmo? Tende as pessoas que já foram infectadas pelo tipo número 1, o tipo 1, podem ser infectadas pelo 2, pelo 3, pelo 4, esses vírus também estão circulando por aqui. Queria que você esclarecesse um pouco sobre isso. Bom, exatamente. O sorotipo, a dengue, é um único vírus, mas no qual nós temos 4 sorotipos, que causam a mesma doença, os mesmos sintomas. No ano de 2015, a circulação principal é o sorotipo 1. Tá? Então, não tem nenhum outro sorotipo circulando, né? Ou em porcentagens muito pequenas, sem expressão alguma. Tá? O principal é o sorotipo 1. Quando a pessoa é infectada pela dengue, ela desenvolve imunidade contra aquele sorotipo específico. Né? Então, seu próprio organismo desenvolve imunidade para aquele sorotipo. Isso significa, então, que, teoricamente, a pessoa só pode ter dengue 4 vezes na vida, porque ela é, então, naturalmente vacinada quando ela é infectada. Né? Porém, o risco das reinfecções, né, é grave quando ao aumento da possibilidade da pessoa ter um quadro clínico pior. Isso então, é verdade, exato, a reinfecção é mais perigosa. Verdade. Quando a pessoa se reinfecta, então ela teve dengue em anos anteriores e ela está tendo dengue novamente agora, o risco dela ter um quadro clínico pior aumenta e aumenta bastante. Então é muito importante que os familiares fiquem atentos a essa condição. E eu gostaria de destacar principalmente dores abdominais constantes, vômitos. Diante dessa situação, procurar imediatamente o atendimento médico. Tá certo. O fato da pessoa ser reinfectada, então, pode explicar, sim, o fato de ter a doença de uma forma mais grave, mais dolorida para ela, sei lá, mais intensa para a pessoa. Mas há relatos de pessoas que pegam dengue pela segunda vez, portanto, um segundo sorotipo, né? E tem a dengue mais fraca. Isso depende muito da pessoa. Aí vai Sim, caso a caso. Depende da situação imunológica da própria pessoa, da sua resistência naquele momento, então da sua condição de saúde naquele momento. Né? Biologia não é uma ciência exata, né? Nem sempre. Então, existem exceções, existem condições como essa. A pessoa ela
está com dengue, mas a sua situação ela é branda, ela é amena. Um mal-estar leve que logo passa. E aproveito para dizer que essa situação da dengue leve, situações desse tipo, é que acaba por favorecer a propagação da doença. Por quê? Muitas vezes a pessoa ela não procura o atendimento médico, esse caso ele não é notificado, não é feito o exame de sangue, etc. Então nós perdemos essa informação. E era um caso positivo, o vírus esteve ali. Então há a possibilidade de um mosquito ter picado essa pessoa durante o período de viremia, adquirido o vírus, e ele começar a retransmitir, né? E essa informação acaba por se perder. Entendi. Existem muitas vertentes que têm que ser conhecidas pelo público para entender isso, né? Quer dizer, pegar pela segunda vez existe mais risco, mas nem sempre é uma forma mais intensa, depende então muito da pessoa. Eu estou vendo aqui que na estatística que a Vigilância Ambiental divulgou ontem, existe em Rio Preto esse ano um caso de dengue grave. O que vocês chamam de dengue grave? Independe do sorotipo ou já é a dengue hemorrágica? Como é que é isso? Não independe do sorotipo, na verdade é baseado no estado, na situação clínica da pessoa. Então, conforme a manifestação da doença, no caso aí a dengue grave, pela classificação nova, não é? Ela apresenta uma série de sintomas, como por exemplo hemorragias de mucosas. Então não existe mais aquela classificação antiga da dengue hemorrágica, não é? A dengue clássica, etc. Temos somente agora 3 classificações. É dengue com sinais de alarme e a dengue grave. Né? Na dengue grave, então, o risco do óbito ele é muito maior, porque a pessoa já apresenta aí alguns sinais, por exemplo, as hemorragias, né? O que pode facilmente levar a pessoa a óbito. Em todos os casos de dengue, ou pelo menos nas mais graves, é feita uma avaliação da questão do nível de plaquetas das pessoas, sempre é medido isso, e aí é que está a indicação de que se ela é grave ou não. Sim, porque essa análise do hemograma, né, vai subsidiar ali os médicos e o corpo clínico, os enfermeiros, etc., a fazer uma avaliação do risco daquela pessoa, então, ter hemorragia ou não. Então, por padrão, né, para acompanhamento da evolução da doença, desde quando a pessoa ela é notificada como um caso suspeito de dengue, ela dá entrada, seja na UBS ou seja na UPA, né, ela faz essa análise para subsidiar, então, as decisões dos médicos, se essa pessoa tem o maior risco de apresentar hemorragias ou não. É muito comum as pessoas recorrerem a drogarias, farmácias, etc., e não procurarem as UPAs, etc., para relatarem um problema desse, né? E aí, quando acontece isso, esse caso fica sem registro oficial? Fica sem registro, né? Como eu expliquei anteriormente, a gente acaba perdendo então essa informação, o que pode, numa área que nós considerávamos sem transmissão, né? Nós perdemos essa informação e daqui a pouco começa a aparecer um monte de casos ali. Então é muito importante com que a pessoa procure o serviço de saúde, seja particular ou público, seja na UPA ou nas UBSs. Lembrando que todas as UBSs, as unidades de saúde da família, elas estão prontas, rápidas, a também receber esses pacientes suspeitos de dengue e fazer o acompanhamento dos mesmos. Tá? Então é muito importante com que a pessoa ela procure o atendimento médico para não se automedicar, porque o risco, né, da pessoa tomar algum medicamento que não seja o melhor indicado, que pode ali favorecer ainda mais o agravamento do seu quadro clínico. Mesmo em relação aos medicamentos supostamente mais indicados ou não, existem divergências em relação a isso, né? Exatamente. Não defendem, por exemplo, o paracetamol. Enfim, é muito complicado. Nada como a opinião do profissional médico, né? Isso. Então, os médicos, eles são constantemente capacitados, passam por retreinamentos, etc., para estarem reciclando seus conhecimentos, né? Uma hora um medicamento ele é o melhor indicado, daqui a pouco você pode, não, esse medicamento não é mais, e passa para um outro medicamento. Então é muito importante a pessoa procurar o atendimento médico, nunca se automedicar, porque ela pode agravar a sua situação. Bom, são candidatos a dengue pessoas de todas as idades, não tem discriminação em relação a isso. Classe social ou bairro. Por isso é muito importante com que as pessoas elas participem, né, efetivamente das ações que o poder público tem executado.
Eu sempre gosto de dizer que a responsabilidade no combate à dengue, ela é meio a meio. Metade da responsabilidade é do poder público, em se planejar, executar ações de prevenção, como os arrastões, as nebulizações, mas também da população, recebendo o agente de saúde, aprendendo com ele e colocando em prática aquilo que lhe é ensinado, mantendo o seu quintal limpo, livre de criadouros, né? Porque se você sair na rua hoje e perguntar o que é preciso para evitar a dengue, todas as pessoas sabem. Todo mundo sabe. Então, na teoria, que todo essa mundo sabe. Informação que é de conhecimento geral, ela não é colocada em prática? Muitas vezes as pessoas consideram a dengue uma doença banal. E nós temos visto que não é. Haja posto aí na nossa região o grande número de casos. No estado de São Paulo, o grande número de óbitos, infelizmente, que nós temos visto. Né? Hoje um desses telejornais matinais aí da TV mostrou hoje numa dessas cidades um problema de que esses postes de fixação das placas de trânsito, por exemplo, absorvem água ali, então virava um criador do mosquito. Quer dizer, como tem que ficar atento para isso tudo, né? Eu sempre gosto de dizer, o Aedes aegypti ele é extremamente adaptado ao ambiente urbano, ele encontra os menores criadouros possíveis, né? E ali ele se desenvolve e, favorecido pelo clima da nossa região, né, é muito mais rápido, esse ciclo se fecha muito mais rapidamente. Então aquela olhada semanal no quintal e dentro da residência, naqueles criadouros, entre aspas, ocultos, como por exemplo ali o evaporador atrás da geladeira, calhas, especialmente agora no momento que nós temos chuvas intercaladas com dias de sol. A calha pode estar entupida com folhas, galhos, então é muito importante, ela pode estar desnivelada. Então é muito importante olhar esses locais. Você acha que mas minha casa ela é limpa, eu não sequer tenho o quintal, é tudo, né, cimentado, etc. Mas tem criadouros ocultos dentro da residência e o Aedes aegypti ele encontra esses criadouros. E essa busca pelos criadouros distribuídos aí pelos imóveis não utilizados ou não habitados na cidade, por exemplo, agora, isso continua valendo? Sim, com certeza. Inclusive na semana retrasada nós fizemos um encontro, uma conversa com os representantes das imobiliárias aqui do município, né? E nós repassamos ali toda essa importância, né, da vistoria do imóvel que está fechado, porque esse imóvel ele vai ficar fechado por algumas semanas ou até alguns meses, né? E ali nós temos criadouros sim, o ralinho, o vaso sanitário que não vai ter uso, então aquela água que vai permanecer ali, ela é um potencial criadouro para o mosquito. Então conversamos com esses representantes e durante todas as visitas que eles fizerem ali, seja para captação ou apresentar a um cliente, para manter tampado o vaso sanitário, também tampar o ralinho, né? E também como uma parceria, sempre quando eles virem alguma situação crítica, né, durante o seu trabalho, acionar a vigilância ambiental para que a gente possa fazer então a ação de controle ali. Abeneiro, queria agradecer muito a sua presença mais uma vez em nosso programa. Eu que agradeço. A luta não para, né? Sempre tem que. Não pode parar. E a grande arma que se tem em relação a isso é a informação, né? As pessoas têm que colaborar. Como você disse, não apenas o poder público, mas cada um de nós tem uma parcela a contribuir nessa questão, nessa luta permanente contra a dengue. Não é isso? É isso mesmo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente poder esclarecer, trazer informações para o público, né? E é muito importante essa ação de orientação e ensinar as pessoas. Tá certo. Conversamos aqui com o Abner Henrique Alves, gerente da Vigilância Ambiental de São José do Rio Preto, que estava nos falando sobre a dengue. Nosso programa de hoje, além do canal 7 da NET, foi assistido via internet em cidades como São Paulo, Ribeirão Preto, Ibitinga, São Caetano do Sul, Brasília e em outros continentes, inclusive. Fomos vistos, essa entrevista, Abner, foi vista hoje na Indonésia, na Itália e em Portugal. Tomara que, acho que lá eles não têm tanto problema com a dengue quanto nós temos num país tropical como o Brasil, mas que já fiquem avisados em relação a isso. Muito obrigado pela sua presença. E muito obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez nesta edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas, aqui na TV da Cidade. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.